Olá, hermanos, buenas tardes, que Deus esteja bendecindo a cada um. Quero compartilhar com vocês hoje dia algo que podemos ler em el Salmo 20, que diz: Jehová te oiga en el día de conflicto, el nombre del Dios de Jacob te defienda, te envía ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Haga memória de todas tus ofrendas e acepte tu holocausto. Te dê conforme al desejo de tu coração e cumpla todo tu consejo. Nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová todas tus peticiones. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido. Lo oirá desde sus santos cielos, con la potencia salvadora de su diestra. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Salva Jehová, que el Rey nos oiga en el día que lo invoquemos. Este salmo es una oración de David y del pueblo de Israel cuando el rey y su ejército iban a guerra, a guerrear. El pueblo estaba orando, intercediendo por el rey y por su ejército. Pero lo que llama la atención en este salmo es que la expresión el nombre de Dios, el nombre del Señor, el nombre de Jehová es mencionado 3 veces. Y nosotros percibimos, aprendemos entonces que el nombre del Señor era la arma de victoria, de lucha con que David y su ejército lutaban contra sus enemigos. El nombre del Señor era la arma. En el versículo 1 nosotros podemos leer, el nombre del Dios de Jacob te defienda. Entonces, era la arma que David usaba por sobre todas las otras. Encontramos también que el nombre del Señor era el pendón o la bandera, que el pendón o la bandera era el mastro que iba adelante del ejército a medida que el ejército caminaba hasta el campo de batalla. Y cuando vencían el enemigo, se ponía el pendón, la bandera, en aquel lugar como señal de que aquel lugar había sido conquistado por aquel ejército. Entonces, la señal de la victoria contra el enemigo, de la posse del enemigo, de la derrota del enemigo, era el nombre del Señor. Y por último, nosotros encontramos que la victoria, la conmemoración de la victoria, la gloria de la victoria era el nombre del Señor. En el versículo 7 dice, mas nosotros del nombre del Señor nuestro Dios tendremos memoria. Entonces, David lutaba en nombre del Señor, él vencía y conquistaba el enemigo en nombre del Señor y comemorava a vitória em nome do Senhor. E entender o poder e a autoridade do nome do Senhor é algo importante para nós que servimos ao Senhor. A Bíblia nos diz em Gênesis capítulo 4, versículo 26, que entonces empezó-se a invocar o nome do Senhor. Se passaram muitos anos e não se invocava o nome do Senhor. Capítulo 4 de Gênesis, versículo 26, diz: E a Set também lhe nasceu um hijo, e chamou su nome Enos, ou Enos. Entonces los hombres começaram a invocar o nome de Jeová. Podemos compreender que
parece que hasta esta fecha o nome do Senhor estava olvidado, não lo invocavam. Encontramos também em Éxodo capítulo 3, versículo 13, 14 e 15, que quando Deus chamou a Moisés e lhe ordenou que iba ao Egipto sacar o pueblo de allá, Moisés lhe perguntou a quem, em nome de quem deveria ir e anunciar. E a palavra disse que Deus dijo, eu sou. Usted va em nome de eu sou. Eu sou é o nome exclusivo de Deus. Nadie mais se identifica com este nome, por este nome. Então, Moisés foi ao Egipto sacar o pueblo respaldado, apoiado, autorizado por el nome do Senhor. Encontramos também em 1 de Samuel, capítulo 17, versículo 45, que David venceu ao gigante Goliat em el nome do Senhor. Ele dijo, usted viene a mim com lanças, com palos, com espada, pero eu vou a ti em nome do Senhor del ejército a quem usted tiene afrontado. Em el nome do Senhor. Encontramos também na Bíblia que a bendição sobre o pueblo deveria ser hecha, deveria ser dicha em el nome do Senhor. O pueblo deveria ser bendecido em el nome do Senhor. Em livro de Crônicas, em el capítulo 16, versículo 2, podemos ler: E quando David acabou de oferecer o holocausto e os sacrifícios de paz, bendijo al pueblo em el nome de Jeová. Encontramos também em Números capítulo 6, onde está registrada como o pueblo deveria ser bendecido. Números capítulo 6, versículo 24 adelante, diz: Jeová, mire, Jeová te bendiga e te guarde. Jeová haga resplandecer su rostro sobre ti e tenga de ti misericórdia. Jeová alce sobre ti su rostro e ponga em ti paz. E pondrá, mire, que dice el versículo 27, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. La bendición tiene que ser, debería ser, en el nombre del Señor. Encontramos también en Proverbios capítulo 18, versículo 10, que la Biblia dice que el nombre del Señor es una torre fuerte. Em Jeremias, capítulo 10, versículo 6, nós leemos que o nome do Senhor é poderoso. Em el profeta Joel, em capítulo 2, versículo 32, nós podemos ler que o nome do Senhor salva. Todos os que invocam o nome do Senhor são salvos. Joel, capítulo 2, versículo 32, nos disse, e todo aquele que invocar o nome de Jeová será salvo, porque em el monte de Sión e em Jerusalém habrá salvação, como ha dicho Jeová, e entre el remanente al qual ele habrá chamado. Em Hechos capítulo 4, nós encontramos que os apóstolos, quando estavam predicando, hablando de Jesus, quando a igreja empezou, também declararam que a salvação é por el nome do Senhor. Hechos capítulo 4, versículo 12 nos disse, e em nenhum outro há salvação, porque não há outro nome bajo el cielo dado a los hombres em que podamos ser salvos. Mirem quão poderoso e grandioso é o nome do Senhor. A salvação é por el nome do Senhor. Jesus também em Juan capítulo 16, versículo 23 e 24, nos ensina que nossa oração
deve ser em el nombre del Senhor. Em aquel dia não me perguntareis nada. De certo os digo que todo quanto pedires ao Padre em mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido em mi nombre. Pedid e recebireis, para que vuestro gozo seja cumprido. La oração de cristiano, de siervo de Deus, de creyente, deve ser em el nombre del Senhor. E aún, a Bíblia nos diz que todos nossos actos, toda nossa palavra, todo lo que hacemos, deve ser em el nombre del Senhor. Colossenses capítulo 3, el versículo 17 diz: E todo lo que hacéis, sea de palavra ou de hecho, hacedlo todo em el nombre del Senhor, dando graças a Deus Padre por meio de Ele. Então, encontramos como o nome do Senhor é poderoso, gracioso, e como tem poder, como tem autoridade. E nós, como cristianos, devemos utilizar-nos, sacar as bendições que este nome nos concede, utilizar este nome para que o próprio Deus seja engrandecido e nós podamos estar fortalecidos em sua presença. Como David, neste salmo nos ensina que nós podamos lutar, que nossa luta, nosso combate seja, nossa arma de guerra seja o nome do Senhor, que conquistemos e que o inimigo seja vencido, que o pendão e a bandeira da vitória seja o nome do Senhor, seja nosso guia, o nome do Senhor, e que também nossa vitória e a glória de nossa vitória seja o nome do Senhor. Em nome do Senhor, sejam todos vocês bendecidos. Que o Senhor les conceda graça, favor, misericórdia e todas suas bendições. Em nome do Senhor.